Fala, meus budocas! Vocês estão trunks? O Kazaki na área e hoje eu tô aqui para fazer algo diferente, que é discutir sobre esse vídeo do canal Time Versus 7, onde ele fala que ninguém entende os poderes de luta da saga Frieza. E foi um vídeo que me foi recomendado numa live lá na Twitch, segue a gente lá se você não segue. Eu fiz um react completo desse vídeo de 39 minutos, mas como eu sou bastante prolixo, eu gosto de comentar bastante com o chat, a gente discutir, zoar ali bastante, deu um react de mais de 2 horas e meia. Então eu pensei que seria chato trazer esse vídeo tão longo aqui pro canal e eu decidi fazer uma coisa mais curta, resumindo os pontos mais importantes desse vídeo, para também trazer uma discussão com vocês, porque tem muita coisa interessante que mudou a minha perspectiva quando eu vi o vídeo. E eu quero trazer aqui então esse resumão e levantar essa discussão, até comentar mais com vocês o que vocês acham de tudo isso. E a primeira coisa que a gente precisa entender, né, que tudo isso se deve por causa dessa fala do Frieza, que o cara ele criou todo esse cálculo diferente dos poderes de luta mostrados no Daisenshu 7, né, o guia oficial, que é aqui a fala do Frieza. Parece que você é mais forte do que eu pensei, sou surpreso, não achei que houvesse alguém melhor do que o comandante Ginyu neste mundo. E como o Frieza falou isso pro Goku, depois de o Frieza já ter enfrentado ali o Vegeta, após o Zenkai ali ter vencido o Whis, depois do Frieza ter se fundido com o Nail, fica uma frase meio esquisita, né? Ele direcionar isso especificamente pro Goku. Então, cara, ele pensando nisso e achando que os poderes de luta do guia Daisenshu 7 eram muito exagerados, ele criou todo um cálculo diferente, né, pros poderes ali, partindo de alguns poderes oficiais, obviamente, do guia, tipo o poder do Vegeta na saga Saiyajins, aí e depois ele pegou o poder dele após o primeiro Zenkai ali na saga do Frieza, que seria 24.000, e conseguiu criar um cálculo baseado em um aumento fixo de 33% no poder do personagem. Então todo Zenkai sempre vai dar um aumento fixo de 33%, para se criar uma métrica, uma lógica ali nos poderes. E coincidentemente ou não, isso bateu certinho com os níveis dos poderes dos personagens. Então o Vegeta conseguiu vencer o Kiwi e o Dodoria, né, porque ficou com 24.000, mas ficou abaixo do Zarbon transformado. O Zarbon normal 22.000, transformado 27.000, né, levando em conta alguns outros cálculos que o cara chegou a fazer ali. E depois o Vegeta passa por Zenkai e vai para 32.000, e aí tem várias outras coisas ali que ele foi destacando, né, o nível do poder do Kuririn e do Gohan no poder oculto, ele fez todo um cálculo à parte. Mas de novo, eu não vou detalhar aqui todas as coisas certinho, porque a minha ideia também é recomendar o vídeo para vocês ficarem instigados por essa discussão e irem atrás de ver o vídeo do Time Versus 7, que eu achei bem interessante, e depois talvez voltarem aqui, discutirem comigo, né, pra gente trazer mais essa discussão interessante, curiosa e inovadora até pra comunidade. E aí, continuando aqui, depois ele leva em conta os níveis ali da tropa Ginyu, o nível do Goku quando ele chega em Namekusei, o nível do Goku, depois o nível do Ginyu, né, que era 120.000, o nível do Goku com o Kaioken, 180.000, todos os números certinhos encontrados no mangá original. Ele vai continuando fazendo os cálculos. Aqui é um ponto bem importante, o Vegeta, após o segundo Zenkai, ele chegou a ter 42.000, né, vamos dar uma arredondada ali e bater mais ou menos 42.000 de poder de luta, que seria o mesmo nível do Nail, né. Guardem esse cálculo aqui que ele fez, que é importante, né? De novo, aumento fixo de 33%, ele acabou passando ali antes, eu acho que era 32.000 para 42.000, né? Aí depois ele fez um cálculo também ali pro poder do Piccolo, né? Porque como ele só treinou por 6 dias lá com o Sr. Kaiô e teve mais facilidade para passar pelo caminho da serpente, não faria sentido ele ter um aumento de poder tão gigantesco. E aí, juntando o poder de 12.000 que ele tinha com os 42.000 do Nail, ele acabou chegando em 54.000, mas espera aí que vocês já vão entender a melhor lógica dele. Aí ele calcula ali de novo os Zenkai do Gohan e os poderes do Frieza. Também o Frieza ele chegou a falar que o poder dele deveria ter passado 1 milhão na segunda forma. Então se a primeira tinha 530.000, a segunda forma ter um pouco mais de 1 milhão faz sentido também no cálculo, né?
Mas calma que eu já vou explicar mais coisinhas. Aí depois a gente chega no último Zenkai do Vegeta, aí o Goku com o Zenkai que vai pra 120 mil, em vez de partir pra 3 milhões, que é um absurdo, não se sabe como que o pessoal que fez o Guia da Henshu chegou nesse ponto. E aí tem todos o resto dos cálculos ali, levando em conta Kaioken vezes 10, vezes 20, e os poderes do Freeza ali 50%, 100%, e pra chegar no final do Goku Super Saiyajin, que tem um aumento de 50%, que faz sentido por causa da lógica do Kaioken. Se ele chegou a usar Kaioken vezes 20 e chegou mais ou menos ali na metade do poder do Freeza, para ele superar o total do poder do Freeza, teria que ser acima de 40%, faria sentido ser 42, 45, até 50 vezes. Então é assim. Agora, antes de passar para as próximas coisas, vale dizer então, então o cálculo do Guia da Henshu 7 não faz nenhum sentido, né? A gente precisa entender como esse guia foi criado. E tem até o que eu até mostrei aqui. Este homem, esse japonês, é Tsuneo Matsumoto, que foi o criador da empresa que fez os guias da Henshu 7. E quem é esse cara? Esse cara, ele primeiro no Japão, ele criou o fã-clube oficial dos Beatles. Depois, por ter esse know-how, o Kazuhiko Torishima, o primeiro editor do Toriyama, ele chamou ele para ajudar a fundar o fã-clube oficial do Akira Toriyama, né, da Sociedade de Preservação Akira Toriyama, que foi criado de 82 até 87 lá no Japão, que fazia os Birdland Press, aquelas revistinhas detalhando várias curiosidades da vida do Toriyama, das suas produções e tudo mais. Ou seja, um cara que estava sempre ali nos bastidores, reunindo várias informações, criando essas coisas. Depois disso, ele trabalhou na V-Jump, uma revista irmã ali da grande Shonen Jump, e depois ele criou uma agência de revistas e livros chamada Caramel Mama, né, o nome até baseado ali em personagens de Dr. Slump. E essa Caramel Mama, essa agência, foi a responsável por produzir os guias da Henshu, que acabou sendo 7 mais focados ali na história, 2 depois em card games ali, e aí mais um extras porque o anime de Dragon Ball nem tinha acabado na época. Então, no total, meio que deu 10 guias ali, e foi este homem que fundou a empresa, e ele tinha toda uma equipe lá para reunir as informações e tudo mais, só que a gente não sabe, a gente não tem confirmação oficial de que o Akira Toriyama ele participou de todos esses guias detalhadamente, supervisionou tudo, ajudou com várias informações. Então o que a gente sabe, além das suas entrevistas, né, no Guia das Henshu ao longo de 7, né, dos 7 guias da Henshu, tem 10, mas em 7 o Toriyama providenciou entrevistas ali, alguns com seus editores, outras entrevistas sozinhos, e no máximo ele fez também este cosmos de Dragon Ball, mostrando como funciona ali meio que a geografia da parada, onde fica o céu e o inferno, né, outro mundo, o planeta dos Kaioshins, né, o universo e tudo mais. Tem até aqui aqui escrito Original Concept Akira Toriyama, isso, né, escrito em inglês, mas na scan aqui que a gente pode ver que tá em japonês. Ele dá uma misturada nessas duas línguas. Ou seja, o que a gente sabe de participação de fato da Akira Toriyama nesses guias é isso. Então a gente tem aqui, tem até essa página traduzida aqui pelo meu amigo Tsuki Desayan, né, fica a recomendação para seguir ele lá no Twitter, que ele faz traduções de vários mangás e outras coisas. Ele chegou a traduzir essa seção importante aqui do Daisen-shu 7, que foram onde eles apresentaram pela primeira vez todos os poderes de luta dos personagens ali, com coisas até que a gente não tinha visto no mangá. Porque no mangá a gente tinha visto, tipo, umas coisas aqui do Kuririn, o poder do Goku na chegada, com o Kaioken, né, o poder dele lá na saga Saiyajins, né, ou seja, todo o cálculo ali era baseado em coisas que a gente tinha no mangá original e também coisas que eles calcularam seguindo alguma métrica que não dava pra entender. E o mais complicado é isso, quando tem a chegada do Goku contra o Freeza, ele tem um aumento de 33 vezes o poder dele simplesmente por passar por um Zenkai ali, ficar na máquina de recuperação do Freeza, e nunca foi dito que o Zenkai ele é diferente a depender da forma como você recupera o seu poder. Então não dá pra crer que por ele ter se recuperado com a máquina do Freeza, ele teve um Zenkai muito mais absurdo. Não dá pra entender a lógica dos poderes, por que subiu tanto, 3 milhões, aí quando chega no Super Saiyajin, 150 milhões, né? Por que ficou tão absurdo assim? Será que foi que eles pensaram nisso pra desestimular maiores cálculos nas sagas posteriores? Porque se levar em conta o cálculo que o autor do Time Verso fez, os poderes ainda ficam numa métrica mais abaixo, que não é tão absurdo se eles quisessem continuar usando os PDLs na obra. Mas a questão é essa, é entender que aqui temos esse cálculo
que aparentemente foi feito de novo por esse pessoal da empresa Caramel Mama, não exatamente consultado pelo Toriyama, não existe confirmação sobre isso e não dá pra entender exatamente o cálculo que eles usam, tirando obviamente o aumento em 50 vezes do Super Saiyajin, porque o Goku já havia usado o Kaioken até vezes 20, chegado na metade do poder do Freeza, né? Então, para ajudar a sustentar essas coisas, eu gostaria de comentar sobre algumas partes do mangá original que eu separei aqui. Primeiramente, a gente tem essa parte que fala, né, os 180 mil ali do Goku no Kaioken. Depois ele fala, posso subir ainda mais o meu poder no ataque. O Diz, ele mostra que ele fala, se nem o comandante Ginyu tem mais do que 120 mil de poder. Então, essas coisas são confirmadas. Aí depois a gente tem... Lembra que eu falei pra ficar de olho nos 42 mil? Né? Aqui o Freeza realmente fala, impressionante, seu poder de luta atingiu 42 mil. Ele fala isso pro Neil. Sem dúvida, diferente, não sei o que, não sei o que lá. Mas ainda assim não é perto do meu poder, e aí ele revela os 530 mil dele. E tendo 42 mil de poder de luta, reparem que o Scouter do Freeza, ele não estoura, né? E quando o Neil ataca ele simplesmente tanca numa boa e fala, 42 mil não passa disso. Ou seja, pra ele, perto do real poder dele, não era nada. Tanto que ele vai lá, arranca o braço do Neil, humilha o cara totalmente. Depois, quando chega na parte de lutar contra o Freeza ali, Vegeta, Kuririn e Gohan, né, aí eles roubam lá as esferas do dragão, conseguem usar o desejo, deixam o Freeza pistola da vida, e até ele fala, vocês não serão impunes, seus vermes, vou torturá-los lentamente até a morte. Ele ficou extremamente bravo, e depois ele fala que vai, mas tudo bem, ele fala que vai torturá-los lentamente até a morte, outra coisa a se ficar de olho. E aí ele continua conversando ali com o Vegeta, com os outros, e o Vegeta começa a ficar mais arrogante, fala que acha que se juntar os três eles conseguem vencer, aí fala que cara de pau ficar blefando desse jeito, né, desdenha da lenda do Super Saiyajin também, que o Vegeta tava falando que ia se tornar, e aí ele parte com tudo pra cima do Vegeta, né? Sua arrogância me irrita, ele estava irritado, parte com tudo, o Vegeta consegue segurar a mão do Freeza, né? A gente consegue ver que ele tá se esforçando bastante, o Freeza também tá dando uma tremida ali, parece que ele tá se esforçando, só que a gente consegue ver um esforço a mais no Vegeta, até pelas veias da testa dele saltando, né? A gente consegue, aí depois ele começa a calcular aqui o poder dele, eles aumentam o Ki ali, sobem a aura e tudo mais, até chegar ao ponto que o Scouter explode, né? E aí a gente consegue ver o Vegeta ofegante e o Freeza tá de boa, mas ainda assim o que essa cena nos passa? Que o poder do Freeza realmente surpreendeu, do Vegeta realmente surpreendeu o Freeza, tanto que até ele fala, certo, pelo visto não era um mero blefe. Aí o Gohan até começa a achar, não, é verdade, se a gente se juntar talvez a gente consiga. Então, eu acho que o ponto mais complicado do cálculo que o Time Verso fez é isso. Ele, no vídeo dele lá, que de novo eu já recomendei pra assistirem, ele faz todo um cálculo interessante pra todas as coisas, analisam as cenas, mas certas outras cenas fica esquisito, como se o Freeza, o ponto dele o Freeza ele estava se contendo durante todo esse tempo. Então não é que, essa cena está querendo representar que o Vegeta chegou perto ali dos 530 mil do Freeza, né, pra surpreender ele e tudo mais, né, estourar o Scouter, né, porque, de novo, antes ele tivesse só um pouquinho mais de 42 mil, por que não estourou quando ele calculou o poder do Neil, né? Fica meio esquisito. Aí depois a gente tem a cena contra o Piccolo, que daí quando o Piccolo aparece lá e o Freeza já tá transformado, ele dá esse ataque no Freeza, o Freeza cobre o corpo, a gente vê ele um tanto machucado, chama ele de maldito, né? Aí depois ele começa a lutar a sério, ataca ali o Piccolo com tudo, o Piccolo fica machucado, e depois ele fala, depois que vi do que é capaz, eu resolvi lutar com mais seriedade. Aí o Piccolo vai lá e tira a roupa pesada e surpreende também o Freeza e fala, então eu também vou mostrar seriedade. Ou seja, parecia que eles estavam realmente parelhos ali. Só que logo após, né, como o Toriyama deu uma acelerada ali nas coisas, vai falar, tem até o Freeza falando, quer dizer que ainda não mostrou tudo o que pode fazer? Não sabia que os Namekian Jeans tinham um tanto senso de humor, né, e tudo mais. Aí o Piccolo fala que vai atacar ele com mais seriedade e tudo mais, só que não dá nem tempo deles começarem a lutar e o Freeza já decide se transformar pra mostrar realmente quão mais superior ele tá. Né? Você tá enganado? Acreditou que esse fosse o meu máximo? Né? Terá a chance de saborear o terror que o Vegeta e os outros sentiram, vou me transformar. Ele fala que tem mais 2 transformações, então fica meio difícil de começar a calcular os poderes ali, porque os personagens não estavam lutando a sério. Aí o Freeza lutou um pouco mais a sério, o Piccolo ia começar a lutar mais a sério, parecia que eles estavam ali meio que nivelados, e o Freeza também dá a entender que não que eu precise me transformar, mas eu vou mostrar pra vocês a diferença, né, da dimensão em que estamos. Então fica numa interpretação meio complicada essa questão. Mas ainda assim, o que a obra nos mostra
o Piccolo surpreendendo o Freeza, né, ao ponto até de machucar ele um pouco, e depois ele demonstrando que nem tava lutando tão a sério. Então eu acho que fica complicado também de a gente comentar sobre essa questão de, será que o Freeza ele tava realmente se segurando tanto? E se segurando ao ponto de, mesmo transformado na primeira forma e depois até na segunda forma, ele ainda tava lutando abaixo dos 530 mil? E pra quê? Se ele era tão mais poderoso que todo mundo, ainda na sua primeira forma, digamos assim, que é a forma lá mais contida de todas, né, que ele fica lá na vinha, por que ele simplesmente não aumentou o seu Ki sem se transformar e já humilhou todo mundo falando, eu nem preciso me transformar? No máximo a gente consegue, só se a gente interpretar que, não, eu quero mostrar as minhas transformações para que vocês se sintam mais amedrontados. Mas ainda assim, ele tá mostrando as transformações e não tá mostrando o real poder das transformações. Porque se, por exemplo, nessa transformação mais grandão e chifrudão, ele tinha mais de 1 milhão de poder, mas ele ainda tava usando abaixo dos 530 mil da primeira forma, sabe? Isso não passaria a real dimensão do poder dele. Por que ele não estaria então lutando a sério? E é por isso que muita gente sempre interpretou, sim, o Freeza estava lutando a sério. Claro, ele não estava lutando no máximo do poder dele, que era original ali e tudo mais, né? Que ele até enrola para lutar contra o Goku. Mas nessas outras formas parecia que sim, ele estava lutando e até por isso o aumento de poder dos personagens era absurdo. Então o cálculo do time verso é interessante se a gente levar em conta que, sim, o Freeza estava escondendo o poder simplesmente porque faz parte da personalidade dele. Ele ressalta algumas vezes que ele não tava lutando tão a sério, tava brincando ali com a galera, tava querendo humilhar eles. E vamos continuar a ver mais sobre isso. Aí depois que o Freeza se transforma, o pessoal fala, realmente, ele aumentou muito o poder e tudo mais, né? E o Vegeta até fala que ele retomou a calma, ficou mais frio. E aí tem uma fala curiosa do Goku aqui. Porque, beleza, vamos levar em conta aqui que o Goku ele tinha os 180 mil ali com o Kaioken, mas ele tinha ainda, dava pra usar Kaioken vezes 10 e vezes 20. Né? Levando esse cálculo em conta, ele conseguiria lidar, né, se o Freeza tivesse um outro nível de poder calculado pelo time verso que eu mostrei mais cedo. Essa fala do Goku é interessante, porque ele fala, se isso não parar, né, ou seja, se o Freeza não parar de crescer em poder, vai chegar a um ponto em que eu não vou conseguir derrotá-lo quando eu ficar melhor, né, quando ele se recuperar. E aqui isso levanta muita discussão, né? Ele estava calculando baseado no que ele já sabia do poder ou no que ele até esperava melhorar? Porque depois quando ele sai e fala, nossa, tô mais forte, parece que tem força brotando de mim, eu não sei como. Inacreditável, eu pensei que eu já tinha atingido o meu limite, eu tô até assustado. Então, essa fala dá a entender que o Goku achava que já tinha um limite, que ele só estava esperando se recuperar e que ele não ia ter um aumento de poder tão grande. Então o Goku ali, mentalmente, ele já estava calculando que com o poder que ele tinha do Kaioken, né, que ele demonstrou antes, e até com o vezes 20, né, talvez ele conseguiria lidar com esse poder desse novo cálculo do Freeza. Mas beleza, continuando, quando o Goku chega lá, ele se surpreende, ele fala, então aquele Ki grandão era seu Piccolo. Aí eu fiquei pensando, será que essa fala do Goku indica que na verdade o cálculo do time verso também está um tanto equivocado? Porque se o poder do Piccolo fosse uns 50 e poucos mil, que era o poder agora, não fosse tão absurdo a mais de 1 milhão, será que o Goku realmente falaria, nossa, esse Ki grandão era realmente seu? É outra coisa a ficar de olho, né? De novo, meu ponto aqui é falar como eu achei interessante o cálculo do time verso, mas também trazer contrapontos, mostrar partes ali que podem refutar, né? E eu quero levantar a discussão com vocês pra gente tentar entender isso melhor. E a gente chega então na parte que o Freeza fala, né, sobre o poder do comandante Gnil, não imaginava que havia alguém mais forte que ele. Por que ele falaria isso se ele já, por exemplo, havia experimentado lutar contra o Piccolo, que teria mais de 1 milhão de poder, né, no cálculo oficial? Então, como é que ficaria isso? E aí, como eu falei antes, o Freeza tem vários momentinhos, mas eu separei esse especificamente, que ele fala, então que tal dar um basta no aquecimento e começar a lutar a sério? Tem outros momentos, tem até um momento que ele fala lá pro Nail também, não se preocupe, eu não vou lutar com você com todo o meu potencial. Né? Ou seja, existem vários momentos que o Freeza, ele, até pela arrogância dele ali de se achar, obviamente, o soberano do universo,
ele não quer lutar com todo o seu poder. Ele obviamente gosta de humilhar a galera ali, demonstrando o quão superior ele é, mas sem necessariamente usar todo o seu poder. Até porque também ele tem a questão de que se ele usa todo o poder, desgasta muito o corpo dele. Porque ele não quer treinar, né? Tem essa questão dele, que ele é mimado, que ele não quer treinar e que ele tem muito poder. E ele prefere se transformar para conter o poder dele e não desgastar do que exatamente treinar. É uma questão também da caracterização dele, da personalidade. Então faz sentido. Ou seja, toda essa lógica que o Timeverso 7 usou, né, é interessante porque casa com a caracterização do Freeza, né, e aí ele conseguiu bolar os cálculos dele. Depois tem até o Freeza aqui que ele fala: levando isso em consideração, pelos meus cálculos, vou precisar de cerca de 50% de força. O Freeza também denotando que ele era um personagem que estava ali calculando bem a quantidade de poder que ele deveria usar a cada coisa, né. Tem até um momento curioso que o Timeverso usa, que é um momento que o Vegeta ele consegue enxergar um ataque de Ki ali do Freeza no Dendê, mas a lógica que o Timeverso usou eu achei interessante. Quando o Freeza atacou o Dendê, ele atacou seriamente pra matar, e aí ninguém conseguiu enxergar. Depois, quando ele começou a atacar os outros, ele começou a segurar, e aí um pouco ali o nível, e isso fez com que o Vegeta, após o último Zenkai, conseguisse enxergar os ataques do Freeza. Mas aí depois o Freeza mesmo começa a lutar um pouquinho mais a sério e o Vegeta já não consegue acompanhar a velocidade do Freeza. Ou seja, mais uma evidência de que o Freeza ele estava só brincando com a galera, né, querendo humilhar eles, nem precisava usar todo o seu poder. Então, no fim das contas, tudo isso leva a essa questão dos cálculos. A gente volta para a questão dos cálculos. O Piccolo não seria tão forte, o Vegeta não seria tão forte, o Freeza também não seria tão absurdamente forte, mas ainda assim ele era bem mais forte que a galera e só não estava usando todo o seu poder, né? E aí quando ele começa a lutar mais a sério, né, levando em conta esse novo cálculo de 120 mil de poder do Goku em vez de 3 milhões, né, fazendo o cálculo ali com o Kaioken e com os novos poderes do Freeza, que inclusive tem outra lógica que eu esqueci de citar. A lógica do aumento do poder do Freeza era a seguinte: em vez de ele ter uns aumentos tão absurdos conforme ele vai chegando à forma original dele, né? Porque o gimmick legal do Freeza é isso. A ideia não é que ele se transforma para ficar mais forte, sim que ele vai voltando ao original. O original dele é tão forte que ele precisa conter o poder com as transformações. Só que de uma transformação para outra ele tinha ganhos de poderes muito absurdos. Faria mais sentido que cada transformação, né, cortasse apenas pela metade o poder dele. E aí chega-se nesse cálculo que o Timeverso fez, que faz muito mais sentido, né? Aí cada transformação que ele vai voltando, ele vai ficando 2 vezes mais forte, né? Até chegar, né, nesses cálculos, e aí depois fechando tudo com o Super Saiyajin do Goku, né, que o Freeza ele tem quase 5 milhões e o Freeza 100% quase 5 milhões, Goku Super Saiyajin cerca de 6 milhões, faz sentido. Né, é bem acima pra ele, porque ele demonstrou ter muita vantagem, mas também não é tão absurdamente acima e não chega nesses cálculos tão absurdos de 150 milhões. Mas aí é essa questão. Eu não sei se... Eu espero que tenha ficado suficientemente claro, né, como que funcionou os cálculos do Timeverso 7 e como isso muda a nossa perspectiva sobre o entendimento dos poderes, porque, de novo, a partir da segunda forma, vamos dizer, a primeira forma do Freeza, a forma chifrudona lá, né, aqui ó, que ele colocou 1.113.000. A gente só os níveis de poderes pararam aí. Na obra original, pelo Akira Toriyama, parou aí. O Freeza falou, deve ter ultrapassado 1 milhão. Aí o Timeverso fazendo ali o cálculo da metade do poder, 1.113.000 é coerente. Depois disso, não dá pra saber qual a lógica que o pessoal da empresa Caramel Mama usou e não há confirmação de participação do Toriyama nisso. Então o Timeverso ele fez um cálculo muito mais interessante. De novo, vídeo bem longo, recomendo verem para entenderem passo a passo. Espero que no mínimo esse vídeo meu que eu tenha feito, ele tenha instigado vocês a isso, porque eu achei muito legal. Pode ficar meio confuso de entender todos esses cálculos, é bastante coisa, mas mudou pra caramba a minha perspectiva. Eu nunca tinha visto ninguém trazer esse tipo de lógica diferente para analisar os poderes. Então, sei lá, me explodiu a cabeça. Eu achei interessante, eu queria conversar mais com vocês, levantar a discussão. Vocês acham que faz? Não faz sentido? Comentem aí o que vocês acharam de toda essa mega explicação que eu dei aqui. Eu queria terminar nessa outra imagem. Cadê aqui, ó? Passando tudo aqui. Fica de novo a recomendação do vídeo, bem legal. O vídeo é um canal até que pequeno, mas
que esse vídeo conseguiu, parece que furar a bolha, chegar a mais pessoas, achei interessante, mas ao mesmo tempo, de novo, leve em consideração tudo que eu falei aqui sobre os guias, sobre a reinterpretação das cenas. Será que de fato o Freeza dá pra ler aquelas cenas em que ele parecia estar lutando a sério, estava sendo ferido pelos personagens e tudo mais, como se ele estivesse contendo tanto o seu poder que ele ainda tá usando menos de 530 mil, que é da primeira forma dele, né, da forma ali menorzinha dele? Será que realmente, até quando ele estava lutando com o Piccolo, que ele estava transformado, ele se daria o trabalho de conter tanto o poder pra se machucar, né? E não seria mais fácil nem precisar se transformar e só vencer todo mundo, ainda na sua primeira forma, só tirando sarro dos outros, falando nem preciso me transformar de tão lixo que vocês são? É meio complicado você reinterpretar todas essas coisas para que uma única fala dele, que é a fala dele na forma final pro Goku, falando sobre o Capitão Ginyu, para que aquela fala fizesse sentido. Eu sempre interpretei que essa fala simplesmente não fazia sentido, às vezes era só um esquecimento do Akira Toriyama, né? Mas não dá pra saber, né, até que ponto o Toriyama, com seus improvisos semanais, realmente pensou em tudo isso. Então é uma discussão meio complicada, complexa, com várias camadas, mas bem interessante. De novo fica a recomendação desse vídeo, acho que vale realmente ver ele para entender tudo. E por favor, comentem aí o que vocês acharam de tudo, se curtiram, curtam, compartilhem, dá uma olhada nas nossas redes sociais, comentem se acharam interessante, se vocês conseguem fazer os seus próprios cálculos de tudo isso e tudo mais. E até a próxima, galera. Valeu!